E aí, pessoal, nossa colmeia ficou responsável por estar apresentando nesse vídeo o capítulo 15, que fala sobre tolerância imunológica e autoimunidade, do livro Imunologia Celular e Molecular. Olá, meu nome é Isabela e eu vou falar um pouquinho sobre a tolerância do linfócito T. A tolerância dos linfócitos T é uma forma eficaz de prevenir tantas respostas imunológicas mediadas por células, quanto as respostas imunológicas humorais a antígenos proteicos, uma vez que essas células T auxiliares, elas são indutores necessários a todas essas respostas. A tolerância central da célula T, durante a sua maturação no timo, muitas células T imaturas que reconhecem o antígeno com grande avidez, elas são deletadas e algumas células sobrevivem na linhagem CD4+, e se transformam em células T reguladoras. O processo de deleção ou seleção negativa dos linfócitos T do timo, ele afeta as células T restritas e ao compartimento MHC, na classe 1 e 2. Os principais fatores que determinam se o antígeno particular induzirá a seleção negativa de timócitos autorreativos são a presença daquele antígeno no timo, que ele chega através da corrente sanguínea, e a afinidade dos receptores de células T dos timócitos. Essa seleção negativa, ela ocorre em células T duplamente no córtex tímico e sem célula T unicamente positiva produzida na medula. Nesses dois locais, os timócitos imaturos com receptores de alta afinidade para antígeno morrem por apoptose, que é a morte natural das células. Já os linfócitos imaturos morrem e os linfócitos maduros são ativos. Ainda não se sabe qual que é a base química dessa diferença da morte dos dois tipos de linfócitos. Agora, sobre a tolerância periférica da célula T, ela se divide em três partes. A primeira é a energia não responsividade funcional, que é quando as células autorreativas não morrem, mas se tornam não responsivas funcionalmente a um antígeno. Ocorre também o bloqueio de sinalização e a redução da disponibilidade de B7. A segunda é a deleção, que ocorre no processo de energia, porém a célula sofre apoptose, que é novamente a morte natural das células, podendo ocorrer de duas vias. Ela pode ocorrer mitocondrial, que é a forma intrínseca, e ela pode ocorrer da forma de receptor de morte, que é a forma extrínseca. E por último, não menos importante, a gente vai falar um pouquinho sobre a supressão, que ela é realizada na célula T reguladora, que promove o bloqueio na ativação da célula T. As células T reguladoras são um subconjunto de células TCD4+, que timócitos de média e alta afinidade sobrevivem e passam por um processo chamado de não-delecional central tolerance. Tem por função manter a autotolerância e suprir as respostas imunológicas. Olá, meu nome é Brenda Azevedo. Hoje eu vou estar falando para vocês sobre 3 tópicos, que é a tolerância dos linfócitos B, a tolerância central das células B e a tolerância periférica das células B. E o que é a tolerância imunológica? Ela consiste na não responsividade dos antígenos próprios
que podem ser induzidas quando os linfócitos em desenvolvimento encontram esses antígenos nos órgãos linfóides geradores, que são a medula óssea e o timo. Chama de tolerância central. Ou também quando os linfócitos maduros encontram antígenos próprios nos tecidos periféricos, que são chamados de tolerância periférica. E nisso são encontrados 3 tipos de respostas possíveis, né? Que é os linfócitos, quando os linfócitos são ativados, que podem proliferar e diferenciam-se em células efetoras, gerando resposta imune produtiva, que são os imunogênicos. Temos também os linfócitos, quando são ativados, proliferam se diferenciando em células efetoras, gerando resposta imune produtiva, que são chamados de imunogênicos. E também os linfócitos não reagentes, que de qualquer maneira são chamados de ignorância imunológica. E o que é a tolerância dos linfócitos B? A partir da célula B, que quando se origina na medula óssea, a partir das células progenitoras hemapoéticas, durante esse desenvolvimento, os genes que codificam os receptores das células B sofrem rearranjos aleatórios, gerando uma ampla diversidade de receptores de células B. Que temos assim a seleção negativa da medula óssea e a ação dos linfócitos T. E temos também a tolerância periférica, que além da tolerância central na medula óssea, ocorre também a tolerância periférica nos tecidos linfóides periféricos. Este processo envolve a inativação de células B autorreativas que escapam da seleção negativa da medula óssea. E temos também a manutenção da tolerância, que é a tolerância dos linfócitos B. É um processo contínuo ao longo da vida. E o mecanismo de controle imunológico, como células reguladoras, ajuda a manter a tolerância e prevenir reações imunológicas. E sendo assim, é um processo complexo que envolve a eliminação das células autorreativas na medula óssea, a regulação da resposta imunológica nos tecidos linfóides periféricos, gerando que o sistema imunológico responda de forma apropriada e evite danos nos próximos tecidos do organismo. E temos também a tolerância central das células B, que é quando um mecanismo fundamental para prevenir respostas autoimunes, garantindo que as células B maduras reconheçam e ataquem apenas antígenos estranhos e não os componentes do próprio organismo, que se refere aos mecanismos que garantem que as células B maduras tenham escapado da tolerância central na medula óssea, não causem danos ao organismo ao reconhecer e reagirem contra os antígenos próprios. E temos também, que são, se eu não me engano, são 4 ou 5 tipos, que são que fazem parte desse processo, que é a energia da ignorância glonal, tolerância média dos linfócitos T auxiliares, ação de citocinas anti-inflamatórias, apoptose induzida e outros mecanismos da intolerância, que além dos mecanismos mencionados, anterior, outras vias de tolerância periférica das células B podem incluir a ativação de células supressoras, a expressão de moléculas de coestimulação negativas, e assim elas atuam em células dendríticas, que são tolerogênicas. E sendo assim, em relação a isso tudo, a célula tolerogênica periférica da célula B é essencial para evitar respostas autoimunes, garantindo que a célula B madura, autorreativa, não sejam ativadas ou sejam supridas de maneira controlada nos tecidos linfóides periféricos.
Olá pessoal, meu nome é Ana Clara, eu estou no 5º período de enfermagem e hoje eu venho falar para vocês um pouco sobre a tolerância induzida por antígenos proteicos externos. Antígenos externos podem ser administrados de maneira que induzam preferencialmente a tolerância, em detrimento das respostas imunológicas. Entender como induz a tolerância por meio da administração de antígeno é a chave para desenvolver a tolerância antígeno específica como uma estratégia de tratamento para doenças imunológicas. Em geral, os antígenos proteicos administrados por via cutânea como adjuvantes favorecem a imunidade, ao passo que doses altas de antígenos administrados sem adjuvantes tendem a induzir a tolerância. A provável razão para isso é que os adjuvantes estimulam respostas imunológicas inatas e a expressão de coestimuladores nas APCs, na ausência desses sinais secundários, nas células T que reconhecem o antígeno, podem tornar-se anergéticas, morrer ou diferenciar-se em células regulatórias. Muitas outras características dos antígenos, a forma como são administrados, podem influenciar o equilíbrio entre a imunidade e a tolerância. Frequentemente, a administração oral de um antígeno proteico leva à supressão das respostas imunológicas humorais e mediadas por célula para imunização com esse mesmo antígeno. Esse fenômeno é chamado de tolerância oral. Mecanismos de autoimunidade. A possibilidade de que o sistema imunológico de um indivíduo pudesse reagir contra antígenos autônomos e causar dano tecidual foi observada por imunologistas ao mesmo tempo que estes reconheceram a especificidade do sistema imunológico para antígenos estranhos. No início da década de 1990, Paul Ehrlich cunhou a expressão melodramática horror autotóxico para as reações imunológicas prejudiciais ao próprio indivíduo. A autoimunidade é uma causa importante de doenças em humanos e estima-se que esta afeta no mínimo 2 a 5% da população dos Estados Unidos. Frequentemente, usa-se erroneamente o termo autoimunidade para qualquer doença na qual as reações imunológicas acompanhem dano tecidual, embora seja muito difícil ou quase impossível estabelecer o papel para as respostas imunológicas contra autoantígenos como causa para esses distúrbios, já que a inflamação é um componente importante nessas doenças e costuma-se agrupá-las como doenças inflamatórias mediadas pela imunidade, o que não implica que a resposta patológica seja direcionada contra autoantígenos. As questões fundamentais a respeito da autoimunidade são 1. Como a autotolerância falha e 2. De que forma os linfócitos autorreativos são ativados? Precisa de resposta para essas perguntas. No entanto, nosso entendimento sobre a autoimunidade melhorou bastante durante as 2 últimas décadas, principalmente por causa dos desenvolvimentos de modelos animais informativos dessas doenças, da identificação dos genes que podem predispor à autoimunidade e métodos mais aprimorados para análises de respostas imunológicas em humanos. Diversos conceitos gerais importantes surgiram a partir dos estudos sobre a autoimunidade. Os fatores que contribuem para o desenvolvimento da autoimunidade são a suscetibilidade genética e os gatilhos ambientais, como infecções e lesão local no tecido. Genes de suscetibilidade podem prejudicar os mecanismos de autotolerância. A infecção ou necrose dos tecidos promove o influxo de linfócitos autorreativos e a ativação dessas células, resultando na lesão tecidual. Infecções e lesão tecidual também podem alterar a forma como os autoantígenos são apresentados para o sistema imunológico, levando à falha da autotolerância e à ativação dos linfócitos autorreativos.
Os papéis desses fatores no desenvolvimento da autoimunidade serão discutidos posteriormente. Outros fatores, como mudança na microbiota do indivíduo e alteração epigenéticas nas células imunológicas, podem se desempenhar papéis importantes na patogênese, mas os estudos desses tópicos ainda estão muito no início. Características gerais das doenças autoimunes. As doenças autoimunes apresentam diversas características gerais que são relevantes para a definição de seus mecanismos. Temos 3 a serem citadas. As doenças autoimunes podem ser sistêmicas ou órgão-específicas, dependendo da distribuição dos autoantígenos que são reconhecidos. Por exemplo, a formação de complexos imunológicos circulantes produz tipicamente doenças sistêmicas, como o lúpus eritematoso sistêmico. Ao contrário, respostas de autoanticorpos ou células T contra autoantígenos com distribuição tecidual restrita levam a doenças específicas dos órgãos, como miastenia grave, diabetes tipo 1 e esclerose múltipla. Doenças autoimunes tendem a ser crônicas, progressivas e de autoperpetuação. As razões para essas características são: primeiro, os autoantígenos que disparam essas reações são persistentes, e uma vez que a resposta imunológica se inicia, muitos mecanismos amplificadores que são ativados perpetuam essa resposta. Segundo, uma resposta inicial contra um autoantígeno que lesiona tecidos, que pode resultar na liberação e alteração de outros antígenos. Na ativação de linfócitos específicos para esses outros antígenos e na exacerbação da doença, este fenômeno, conhecido como propagação de epítopo, pode explicar por que, uma vez desenvolvida, essa doença autoimune pode se prolongar ou se perpetuar. Vou falar um pouco sobre as anormalidades imunológicas que levam à autoimune. O que seria, né? A autoimune resulta da combinação de 3 aberrações imunológicas principais. Uma delas é a tolerância na regularização e defeituosa. Nada mais é que é uma falha no mecanismo da célula T ou B, levando ao desequilíbrio entre a ativação e o controle dos linfócitos. E é a causa de todas as doenças autoimunes. A perda, né, da autolerância que pode ocorrer dos linfócitos não foram deletados ou inativos durante ou após o seu processo de maturação. Qualquer um dos tipos de mecanismo pode contribuir à falência da autolerância, né? Que é os defeitos na delegação, né? Seleção negativa das células T ou B, na edição de receptores em células B durante a maturação, essas células nos órgãos linfócitos centrais, defeitos no número e funções do linfócito T. A apresentação, né, anormal de antiogênios, né, essa normalidade pode incluir expressões aumentadas e persistências, né, de autoantiogênios, que são normalmente alterações estruturais nesse antiogênios, né, resultando em modificações enzimáticas ou estresses ou lesão muscular, né? Caso essas mudanças levem à apresentação de epitópicos antiogênios que normalmente não estão presentes, o sistema imunológico não pode ser tolerante com esses epitópicos, permitindo o desenvolvimento de autorrespostas. A inflamação ou a resposta imunológica inata inicial nada mais é que uma fonte de estímulo para a ativação de linfócitos e para a geração de respostas imunológicas adaptadas, né? Que é infecção ou danos à célula que pode, né, ter reações imunológicas inatas nos locais com inflamação.
Essas reações podem contribuir para o desenvolvimento da doença. As bases genéticas da autoimunidade, né? A maioria das doenças autoimunes é consequência das características poligênicas completas, nas quais os indivíduos, né, afetam ou herdam, né, esses genes, né, que multiplicam e contribuem para essas doenças. Esses genes agem como um conjunto com os fatores ambientais para causar as doenças. Envolve também uma combinação de genes que afeta a função, né, do sistema imunológico, aumentando a susceptibilidade à doença autoimune, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Jucimara Kaneski e vou estar falando hoje um pouco sobre o papel das infecções na autoimunidade. Infecções, quando ela é viral ou bacteriana, elas podem contribuir muito para o desenvolvimento da nossa autoimunidade. Em pacientes e também até alguns modelos animais, o surgimento das doenças autoimunes, ela frequentemente está associada a infecções que nós temos durante a vida ou é precedida pelas mesmas. Na maioria desses casos, por exemplo, o micro-organismo infeccioso ele não está presente em lesões, nem mesmo ele é detectável no indivíduo, quando a autoimunidade está se desenvolvendo. Portanto, as lesões da autoimunidade, elas não se devem ao agente infeccioso por si só, mas ela resulta de respostas imunológicas, né, do indivíduo, que podem ser dispaраdas ou desreguladas pelo micro-organismo. As infecções, elas podem promover o desenvolvimento da autoimunidade por meio de dois mecanismos. Como vocês podem observar na figura, é basicamente como o nosso corpo ele desenvolve a nossa resposta imunológica. A letra A, a gente tem a autotolerância. Normalmente é o encontro de uma célula T autorreativa madura com um autoantígeno apresentado por uma célula apresentadora de antígeno APC, que está em estado tecidual quiescente. A gente tem, né, o encontro das duas e o nosso corpo ele vai estar desenvolvendo a autotolerância. Logo após, na B, a gente tem a ativação dos APCs, né, quando os micro-organismos eles podem ativar as APCs para que elas expressem os seus coestimuladores. E quando as APCs elas apresentam os autoantígenos, as células T, né, que são autorreativas, elas são ativadas em vez de se tornarem tolerantes. Já na letra C, a gente vai ter um mimetismo molecular, quando alguns antígenos microbianos eles podem apresentar uma reação cruzada com o autoantígeno, que é o mimetismo molecular, e nisso as respostas imunológicas elas são iniciadas pelo micro-organismo, podendo ativar as células T específicas para esse autoantígeno. E dando continuidade, a gente também tem outros fatores na autoimunidade. Nós sabemos que para desenvolver a autoimunidade, ela tem que estar relacionada com diversos outros fatores, além da suscetibilidade genética e infecções. Alterações anatômicas em tecidos causadas por inflamação, possivelmente secundárias à infecção, lesão isquêmica ou trauma, elas podem levar à exposição de autoantígenos, que normalmente eles são ocultados do sistema imunológico. Tais antígenos isolados podem não ter induzido autotolerância. Portanto, se o autoantígeno ele previamente oculto ali, ele é liberado, esses podem interagir com linfócitos imunocompetentes e induzir respostas imunológicas. Tem influências hormonais
também tem papel em algumas doenças autoimunes. Muitas doenças autoimunes, elas têm maior incidência em mulheres do que em homens. Por exemplo, o SLE afeta mulheres com 10 vezes mais frequência do que homens. A doença semelhante a lúpus em camundongos desenvolve-se apenas em fêmeas, podendo ser retardada pelo tratamento com andrógenos. Não se sabe se a predominância em fêmeas resulta da influência dos hormônios sexuais ou de outros fatores relacionados com o gênero. As doenças autoimunes estão entre os problemas científicos mais desafiadores da imunologia. O conhecimento atual dos mecanismos patogênicos, eles permanecem incompleto. Então, teorias e hipóteses são mais numerosas que os fatos. Espera-se que a aplicação de novas tecnologias e o conhecimento sobre a autotolerância, que avança rapidamente com o passar dos anos, e com a avanço da tecnologia, levam às respostas mais claras e definidas sobre os enigmas da autoimunidade.